Ensinar a ler, ensinar a compreender. Teresa Colomer, Ana Kempis. Resumo. As autoras sintetizam a experiência no ensino da leitura e auxiliam o professor, oferecendo uma visão teórica e prática atualizada e reflexiva do ensino na leitura na escola. Objetivo: fundamentar algumas concepções de leitura a partir do modelo psicolinguístico-cognitivo como um processo psicológico e de representação humana da realidade. Concepção da língua escrita. O registro se dá pela existência da memória coletiva. A alfabetização propicia mudanças sociais. A língua compreende o código oral e o escrito. A língua escrita permite materializar a fala oral e objeto de análise. A aprendizagem da língua escrita deve se dar pelo domínio progressivo através da função social da escrita. Não basta saber só o código gráfico. Níveis da língua escrita a serem adotadas pelas escolas. Epistêmicos, que analisa a língua escrita como meio de ação e transformação sobre o conhecimento. Instrumental, que vive na probabilidade de buscar escrever elementos escritos. Funcional, ler ou seguir instruções. Executivo, traduzir a mensagem do código escrito. Segundo as autoras, o professor deverá incutir em seus alunos a necessidade em transformar-se em sujeitos críticos e capazes de manter uma visão flexível perante a realidade que os cercam. O ensino transpôs o rótulo de quem sabe mais é aquele que simplesmente memorizou mais conteúdos. Tudo começa da concepção que se tem de leitura e suas implicações no ensino. Estratégias de leitura. Raciocínio, compreender e entender o que está lendo, processar os conhecimentos, estabelecer hipóteses, abreviar significados, fazer deduções. Averiguar se suas hipóteses iniciais estavam corretas. A leitura é global. Ao ler, não lemos letra por letra, e sim globalmente, em um conjunto de elementos gráficos. Por isso, não é coerente realizarmos leituras com pequenos textos fragmentados. Conhecimento prévio. É fundamental atrelar a leitura com diferentes propósitos. Quanto maior o conhecimento que o leitor tiver do mundo, conhecimento prévio, mais simples será a apreensão do texto. O ensino e a aprendizagem da leitura estão atrelados com a concepção tida na escola. Para que a aprendizagem da leitura seja significativa, o professor deve utilizar estratégias para levantamento das ideias principais, construir projetos e diagramas, oferecer exemplos de entendimento, utilizar textos com erros distintos, ajudar os alunos a utilizarem as estratégias de leitura, produzir textos como produto final da leitura. Os conhecimentos prévios dos alunos devem ser bem aproveitados e valorizados perante o professor e demais colegas em sala de aula. A função social da leitura. Estar associado a comunicar algo a alguém, provocar a consciência metalinguística, empregar textos de movimento social, concebido para a leitura, apresentar experimentos com textos variados para aprender suas características individuais, trabalhar a leitura sem oralidade. Estudos mostram que a escola pouco trabalha a leitura, o que revela uma dificuldade dos leitores em dominar os níveis intermediários da informação do texto. O planejamento da leitura na escola. Ao planejar, é necessário optar pela adoção de textos e exercícios de leitura no maior número de gêneros possíveis.
Escolher uma metodologia progressista na busca da leitura prazerosa e satisfatória. O ensino das habilidades leitoras requer uma sistematização e domínio das habilidades leitoras nos seguintes pontos: proposta dirigida à determinação, por parte do leitor, de sua intenção de leitura e à explicação dos pontos para conseguir seu propósito. Proposta sobre as estratégias de antecipação necessárias ao elaborar a leitura durante todo o processo leitor. Proposta para inferir significado não explícito. Proposta sobre a percepção e discriminação rápida dos indícios. Propostas para a exercitação da memória a curto prazo. Propostas para o desenvolvimento de estratégias de controle da própria representação mental do texto lido e de compensação dos erros produzidos. O professor não poderá garantir bons resultados se não for capaz de planejar decisivamente o que seus alunos necessitam. Ensinar a ler. A aprendizagem se dá durante todo o período da escolaridade do aluno. O ensino da leitura deve caracterizar as práticas sociais e culturais. Deve estar atrelada à função sociocomunicativa real. Deve ser como as práticas de leitura que acontecem fora da escola. O trabalho na escola. A pedagogia do projeto que tira o professor do centro e faz com que os alunos adotem papéis importantes. A leitura literária destina-se a apreciar o ato de expressão do autor e desenvolver o imaginário pessoal a partir dessa apreciação e permitir o reencontro da pessoa consigo mesma em sua interpretação. É o comportamento leitor sendo trabalhado e a apreciação do texto de qualidade. Sala de leitura. Espaço privilegiado dentro da escola. Deve tornar-se um espaço que educa a autonomia dos caminhos de ingresso à informação. O comportamento leitor do professor deve propiciar aos alunos a oportunidade de terem seus próprios comportamentos leitores. Professor. Planejar boas situações didáticas onde os alunos leiam e interpretem textos, leiam e comentem textos para sua compreensão. Relacionem os textos com os conhecimentos dos alunos. Utilizem quadros, esquemas e comparações para ajudar na representação mental da organização de conhecimentos. Realizem leituras de obras completas, fazendo análise de capítulos, reconstrução da época, antecipação de informações, descrições, comparações, retomada do conflito e verificação das hipóteses iniciais. Fazem comentários de textos diferentes. Exercitem as habilidades leitoras. Mencionem o que sabem sobre o tema, pesquisem uma informação apontada no texto, consultem anúncios ou sessões de cinema, procurem informações em verbetes e dicionários. Realizem antecipações através da ativação de conhecimentos prévios, preencham espaços vazios de um texto, entre outras atividades. Para explorar o erro, é possível realizar a correção em seu próprio texto. A avaliação da leitura. A avaliação deve ser formativa. Aponta as aprendizagens dos alunos, apontando o caminho que o professor deverá seguir sobre o ensino. Aspectos importantes da avaliação. Ao avaliar os alunos, devem considerar os aspectos importantes como a atitude emocional no momento da leitura, a busca de dados de um determinado texto, a verbalização de opiniões em relação ao texto, a atividade da leitura silenciosa, o conhecimento prévio dos alunos, a atividade de efetuar sínteses e olhar para o próprio texto reconhecendo os erros.